Dia de Vasco, terceira rodada do Brasileiro, São Januário com uma expectativa diferente, talvez não tão aquela torcida animada, talvez aquela torcida meio desconfiada, enfim. Vamos falar um pouco desse Vasco Esporte, projetar aqui as nossas opiniões, também trazer as informações e deixar esse prato cheio para o debate sobre essa partida. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco e apresentador aqui desse vídeo. Estou aqui para falar um pouco de Vasco Esporte, confronto que vai ser válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e que vai ser disputado em São Januário. E, claro, vale pela segunda vez do Vasco em São Januário, nesse atual brasileiro, e a terceira vez em São Januário se considerar esse início de temporada para valer, né? Que no caso seria a partir do início do brasileiro, portanto contabilizo aí também as partidas contra o Santos, foi a vitória por 2-1, e a partida contra o Puerto Cabello, a vitória por 1-0. Esse confronto com o Sport, ele é muito interessante, porque o Sport ele é uma das equipes que veio da Série B, mas, não por isso, ele é uma equipe considerada inofensiva. Teve uma janela de transferências assim brilhante, trouxe jogadores como o Thiemo Bakayoko, volante francês, trouxe o atacante português Gonçalo Paciência, enfim, vários atletas que categorizam muito bem esse elenco, e também, claro, vale falar do excelente trabalho que vem sendo feito pelo técnico português Pepa, que passou pelo Cruzeiro recentemente e que tem conseguido ali bons resultados sob o comando do rubro-negro. Apesar disso, vale destacar esse início de brasileiro bem devagar do esporte, né? Eles iniciaram com um empate fora de casa contra o São Paulo e uma derrota em casa contra o Palmeiras. Tudo bem que são adversários considerados talvez ali da projeção da metade de cima da tabela, né? São aqueles adversários mais qualificados, por assim dizer, mas é lógico que a ausência de vitórias ela gera algum impacto e também alguma urgência, não somente para o torcedor, mas para o elenco, né? Então, isso aí também com certeza é um combustível a mais para que o esporte tente surpreender o Vasco amanhã, aliás, hoje, né, em São Januário. Essa partida também ela marca o reencontro dessas duas equipes, elas não se enfrentam desde 2022, quando o Vasco e o Sport estavam na Série B. Inclusive a vitória do Vasco sobre o Sport, na verdade o empate, né, do Vasco sobre o Sport lá na Ilha do Retiro foi suficiente para que o Vasco se garantisse ali no G4 e nas rodadas finais então fizesse a manutenção dessa posição, conseguindo conquistar o seu acesso para a Série A em 2023, né? E esse empate, inclusive, ele é extremamente marcante por aquele pênalti convertido pelo Raniel, inclusive seguido de uma provocação ferrenha dele, né? Ele que é cria da base do Santa Cruz, torcedor também do clube, aproveitou a oportunidade, provocou a torcida do esporte, gerou uma trágica, né, confusão generalizada que inclusive ocasionou no fechamento da Ilha do Retiro por muito tempo. Portanto, tem esse contexto extremamente folclórico recentemente também nos confrontos entre as duas equipes, mas então desde 2022 a esse ato aí de confrontos, 3 anos depois, as equipes voltam a se enfrentar. Bom, vamos falar primeiro um pouquinho do Vasco. O Vasco que tem a expectativa de poder contar com o Felipe Coutinho e com o Adson para essa partida. Eles dois sentiram dores após o confronto diante do Puerto Cabello e tornaram-se dúvidas durante a semana para esse confronto. No entanto, pelo que vem sendo mostrado nos treinos, e aí é uma informação do Globo Esporte, aparentemente eles estão em condição plena e vão sim estar à disposição do Fábio Carille para essa partida. Coutinho com a expectativa então de que seja o titular dessa equipe. E por outro lado, temos uma baixa certa que é a do zagueiro Maurício Lemos, ele que não compareceu ali na concentração, né, uma informação confirmada pela Analisa Vasco, mas que foi publicada em primeira mão pelo Globo Esporte. Então, portanto, não teremos aí o zagueiro uruguaio para essa partida. A tendência é de que o Lucas Freitas assuma essa vaga junto do João Vitor, fazendo ali a titularidade da defesa cruz-maltina. Também tem algumas dúvidas com relação, por exemplo, à situação do Tietchan e do Paulinho ali, que basicamente estão revezando na titularidade, né? Também tem o Matheus Carvalho correndo por fora, brigando por essa vaga. O Hugo Moura eu acho que é o único unânime, dá para dizer assim, nessa volância do Vasco. E aí temos o Nuno Moreira e o Verratti, que são também, claro, enfim, acho que perda de tempo comentar sobre, né? São os que mais têm, digamos, se destacado. Acho que o mesmo para o Lucas Piton, para o Paulo Henrique, também para o Léo Jardim, que estão aí também praticamente garantidos. Então a dúvida existe, talvez na ponta direita, na camisa 10, né? Tem o Coutinho, tem o Payet, o Estrela também já está de volta aos treinos, pode ser uma opção nos relacionados, a gente vai ter a certeza durante o dia. E também, claro, o Benjamin Garré centralizado, o que faria com que o Carille tivesse ou o Ryan ou o Lloyd pela ponta direita. O que eu acho que não seria
a opção mais inteligente, mas aí, claro, é uma possibilidade diante das características que esses jogadores têm, né? Enfim, a gente vai saber ainda essa situação final do time no decorrer do dia, até mesmo pela lista aí de relacionados. E com relação ao esporte, as principais novidades, na verdade, são 4 os desfalques, né? Então fica o atacante Gonçalo Paciência, fica também o lateral Dalbert, conferindo aqui para não falar besteira, né? Tô aqui na minha colinha. O zagueiro Antônio Carlos e o lateral esquerdo Igor Karius. Ou seja, são esses 4 desfalques aí que o Sport teve na sua viagem de Recife para Rio de Janeiro, visando então esse confronto aí diante do Vasco, né? Então, um Sport que tem esses baques todos para lidar, naturalmente, também isso aí atrapalha o planejamento, mas, volto a dizer, não é uma equipe boba, é uma equipe que, apesar dos resultados negativos, ela vive um bom momento, vem de título estadual diante do Retrô, então vale ficar de olho e não ir desligado para esse confronto. Para a gente encerrar aqui o vídeo, fica a importância também, claro, desse jogo, não somente pelo resultado, mas pelo desempenho, porque ele importa muito na decisão final sobre a permanência ou não do Fábio Carille como técnico do Vasco. Isso porque uma informação que saiu no começo da semana do nosso amigo Rodrigo Silvério, que é jornalista e que tem um perfil Madruga Vascaíno, e também confirmada pelo Globo Esporte, de que esses jogos contra Puerto Cabello e Sport são cruciais para a definição, então, aí, dessa situação do técnico vascaíno, né? A verdade é que ele até agora não convenceu com suas atuações, os resultados também não são dos melhores. Lógico que vai ter uma galera que vai ir pela estatística fria, vai dizer que o Vasco tem mais vitórias do que derrotas, mas eu já sou defensor da tese de que as derrotas que teve, em especial pela forma como foram, mas prendendo somente ali, claro, a estatística, que é o debate que eu tenho percebido aí na internet, são derrotas que não poderiam ter acontecido, em especial na situação até mesmo de placar, né? Por exemplo, a derrota em 3-0 para o Corinthians. Não tem como normalizar. O Corinthians não é um time para fazer 3 gols no Vasco da Gama. E o Vasco não fazer nenhum gol no Corinthians. Na verdade, foram 5 gols feitos pelo Corinthians no Vasco da Gama, né? Então, foram 2 anulados, né? Enfim. É um debate mais longo que a gente pode ter, mas a informação é essa. As partidas contra Puerto Cabello e Sport são cruciais aí pela definição, então, aí do Fábio Carille como técnico ou não do Vasco da Gama aí, né? A continuidade ou não dele nesse cargo aí que tem sido extremamente questionado. Bom, fora, claro, todas essas informações, fica também a informação de horário, vai ser às 9 da noite, essa partida. Ela vai ser transmitida pelo Premier e pelo Sport TV, mas você também vai poder acompanhar essa partida pela Analisa Vasco, todas as redes sociais sob o @AnalisaCRVG. Você pode encontrar todas aqui na descrição desse vídeo. E, claro, convido você a participar com a gente vai ter sempre aquela cobertura em tempo real, com comentários, vídeos e tudo mais que importa nessa cobertura aí do Cruz Maltino, nessa partida extremamente importante para a gente somar pontos cruciais que consigam garantir tranquilidade para a gente nesse Campeonato Brasileiro. Afinal, mais um ano flertando com rebaixamento em algum momento do Brasileiro, como foram os últimos 2, ninguém quer isso. Então vamos pontuar ali nos jogos que são cruciais e aí, quem sabe, jogos fora de casa, tentar surpreender e conseguir uma campanha bem segura. Galera, eu fico por aqui e eu agradeço imensamente a você que viu esse vídeo até o final. Eu queria te convidar a entrar no nosso grupo de WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode participar lá do debate com a gente, da resenha, que também acontece bastante por lá. Então não perca tempo, entre lá e participe conosco. E eu também, claro, volto a convidar você a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. Também te convido a se inscrever aqui no canal e a deixar o like nesse vídeo, tudo isso ajuda bastante a gente aqui a produzir conteúdo e, claro, a poder ter esse retorno de vocês com relação ao conteúdo estar bom ou não, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima e eu espero voltar aqui para falar de uma vitória. Tchau, tchau.